Queremos nessa noite saudar os irmãos de nossa igreja, também agradecer a você que nos acompanha pelo Instagram, pelo YouTube, que a graça de nosso Deus esteja sobre cada família, sobre cada pessoa que acompanha o culto da Ibrena pelas redes sociais. Nós queremos convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 51, onde estaremos baseando a palavra do nosso Deus desta noite. Salmo 51, versículos de 1 a 5. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Salmo 51, versículos de 1 a 5. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Peço ao nosso irmão Oswaldo para pedir a bênção do Senhor para a sua palavra. Oremos. Amém. Queremos falar à igreja nessa noite sobre o tema culpa e graça como caminho de restauração. Culpa e graça como caminho de restauração. Esse é um texto que nos leva a um pensamento muito triste sobre como um homem que era visto como segundo o coração de Deus pôde passar por uma situação tão abominável. Ele foi confrontado não por um homem qualquer, mas pelo profeta mais destacado da sua época, o profeta Natan. É penoso, mas é necessário que nós, baseados no que nos revela a palavra do Senhor, possamos falar para as pessoas de nossos dias sobre esta história que envolve culpa, que envolve graça, mas sobretudo envolve restauração. Em seus escritos, Agostinho afirma que a queda deve deixar em alerta os que não caíram, mas esperançosos os que caíram. Porque ao vermos a situação de Davi neste episódio, nós podemos constatar
de que ele não estava em alerta, mas ele também não deixou de usufruir desta esperança que Deus oferece ao homem para que ele não desista da restauração. O teólogo Weber argumenta que para justificar seu pecado, Davi recorreu a 4 sórdidas estratégias. A primeira delas foi dar férias a Urias. Urias, você está trabalhando aí muito na guerra. Ele deveria estar lá porque era um período de batalha e era natural de que os reis estivessem à frente dos seus exércitos. Mas nós não sabemos por que um homem tão ativo, trabalhador e eficiente como Davi deixou de estar à frente dos seus exércitos para estar em casa desfrutando da ociosidade. Então ele chama Urias para voltar da batalha e voltando estaria em casa. E uma vez em casa, estaria tendo relacionamento com a sua esposa, que estava grávida de Davi. E então ele podia dizer que o filho não era dele. Mas Urias disse: como rei? Como é que eu posso abandonar o fronte, vendo os meus subordinados lutando até a morte, e eu tirar férias? Não vou. Então Davi recorreu à segunda estratégia sórdida. Ele dá um banquete e avisa Urias que Urias seria o convidado especial desse banquete. A intenção dele era embriagá-lo, mandar Urias para casa e lá Urias coabitar com a sua esposa e ele negar que o filho não era dele. Então Urias disse: mas como, rei? Eu vou deixar os meus homens aqui com suprimentos escassos para ir banquetear contigo? Que tipo de general seria eu? Que tipo de líder seria eu? Se assim procedesse, eu não vou. Então Davi se valeu da terceira estratégia. Mandar uma carta com o fim de matá-lo. Ou seja, Urias levou a carta para o outro general Joabe, cujos escritos eram os seguintes: Joabe, quando você receber esta carta, coloque Urias no lugar mais perigoso da batalha, porque certamente ele tombará. E assim Joabe fez. Mandou Urias para o lugar mais perigoso do fronte e ele acabou morrendo. Mas ele ainda sacou uma quarta estratégia sórdida. Ele disse: agora Betseba está viúva. E eu gostei muito
de estar com ela aquele dia que eu, ao invés de trabalhar, me envolvi com a preguiça. Vou me casar com ela. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 2, relata esta verdade. Nós podemos depreender de todo este episódio de que a palavra de Deus não se apresenta à humanidade com o fim de escandalizá-la. Até porque, pior do que Davi, os homens têm aprontado neste mundo. Mas quando a Bíblia relata a história do ponto de vista negativo de um dos seus biografados, ela demonstra claramente que é um livro verdadeiro e que não esconde pecados, esteja em quem estiver. Diferente da sociedade de nossa nação e de outras nações, a Bíblia relata a verdade dos fatos, mesmo que eles sejam chocantes. Tal não acontece com uma faceta da sociedade brasileira que ocupa a justiça, onde nós vemos que os juízes decretam culpado alguém e pouco tempo depois decreta inocente, e aquele que é inocente passa a ser culpado, e tudo isso foi a justiça que homologou. Mas a Bíblia, ela não aponta o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. E nem tenta enganar as pessoas com argumentos suspeitos, como nós temos visto para nossa vergonha em nossa nação. Seguindo o texto, nós podemos destacar a importância da sincera confissão de pecados. Ainda recorrendo a Agostinho, ele afirma que a confissão das más ações é o primeiro passo para a prática das boas ações. Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. E sem confissão não pode haver a cura. Versículo de número 3. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, aquele que estava mergulhado na lama do pecado, aquele que fora confrontado por Natã, agora reconhece que ele precisa confessar, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E nós vemos um homem que não transfere as suas responsabilidades. Um homem que olha para dentro de si e diz, sem medo da crítica alheia, eu sou culpado, eu sou um pecador. E os pronomes que nós encontramos aqui no texto nos mostram essa verdade. No capítulo 2 em diante, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Olha o pronome no verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Eu pequei contra ti e contra ti somente. Eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então este homem que agora estava caminhando em passos largos para a sua cura espiritual e moral, teve também a hombridade de não colocar a culpa em ninguém, mas reconhecer-se diante de Deus: eu sou culpado. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meu irmão, não foi meu amigo, não foi o meu colega. Se hoje eu estou vivendo nesta situação, o culpado sou eu mesmo. E o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículos de 1 a 4, ele usa argumentos confirmativos de que a responsabilidade do homem é pessoal. E ele diz que o filho não levará a culpa do pai, e nem o pai a culpa do filho. E a alma que pecar, essa morrerá. Davi tinha consciência plena de que esses eram os passos que ele precisava dar. Ele precisava confessar a Deus a sua culpa. E através dessa confissão, encontrar graça e restauração em Deus. É contraproducente mascarar a realidade com o uso de artifícios. Muitas vezes o homem tenta mascarar a realidade dos seus erros com muitas coisas. E uma delas é o entretenimento. Não que eu seja contra a diversões e entretenimento. Eu mesmo acho fundamental, não somente como pastor, mas como terapeuta, que todos os homens precisam de arejar sua mente, de praticar algum tipo de diversão, para que ele possa repor as suas energias emocionais e psíquicas. Mas só que os homens têm usado o entretenimento de uma forma irresponsável e errada. Quando a consciência o acusa dos pecados e dos erros cometidos, ele entorpece a consciência com drogas lícitas e ilícitas. Ele foge da realidade. O homem não quer assumir os seus erros. O homem não quer assumir os seus pecados. Agora mesmo nós estamos vendo a festa carnavalesca acontecendo em todo o nosso país. E o que é o carnaval, senão o momento máximo do entorpecimento humano? Eles mesmos dizem que quando estão lá, eles esquecem de todas as coisas, ou seja, das suas responsabilidades, dos seus compromissos, e se entregam aos prazeres mais efêmeros que a vida pode oferecer. Mas Davi, ele disse: não é hora de me entorpecer, não é hora de eu buscar entretenimentos, é hora de eu me apresentar diante de Deus como um culpado e recorrer à sua graça e seu amor, reconhecendo a gravidade do meu pecado. Versículos 1 e 2 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O entretenimento é bom, mas quando ele é usado para maquiar, para nós nos esquecermos que nós somos responsáveis, então ele torna-se ineficiente e uma prática maléfica ao ser humano. Pois uma vez que ele não faz o que é certo, a conta vem depois. Imagine você, uma pessoa que sabe que não pode perder noite. Então ele vai e passa 3 noites sem dormir. E ele então tenta tomar alguma medicação para ativar a sua adrenalina. E ele ter uma vida normal depois de perder 3 noites de sono. O remédio não vai ajudá-lo, só vai piorar a situação, porque a conta vai chegar e ele vai sofrer pelaquela obra mal feita que ele fez. Então, quando nós buscamos entorpecimento, entretenimento para nos esquecer de nossas responsabilidades, nós apenas aumentamos a possibilidade do nosso sofrimento, porque o entorpecimento passa. O efeito de qualquer momento passa e a realidade é certa. Não há como escapar da realidade. Temos que nos compenetrar que precisamos de Deus. Só é possível vencer a culpa quando concebemos a verdade de que o mal não está fora de nós, mas dentro de nós. E se nos inclinarmos para ele, lidaremos com a dor da indiferença de Deus. O mal não está fora, o mal está dentro de nós. Desde que o nosso pai Adão cometeu a infração do pecado, quebrando a lei de Deus, nós fomos acometidos do mal. Por isso Davi diz que eu sei das minhas transgressões e eu sei que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, não é que a relação íntima é pecaminosa, esquece disso. A relação íntima praticada por um casal é uma coisa aprovada por Deus. Ele não está falando que o relacionamento íntimo é pecado. O que ele está dizendo é que a mãe dele, através da genética, e o pai dele transferiu para ele todas as características familiares, mas também a característica do pecado. Por isso ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. A questão é genética espiritual, se assim nós podemos chamar, mas jamais condenatória ao sexo entre casais. Então, ele diz, afirma categoricamente que se nós não assumirmos os nossos pecados, nossa dor aumentará. E não conseguiremos fugir da coisa que a nossa alma mais estremece de medo, a indiferença de Deus. Nós somos seres essencialmente espirituais. Nós não somos somente carne, nós somos também espírito.
E esta característica espiritual herdamos do nosso Deus, que nos criou, porque nós somos semelhança dele. E sem ele, nós não conseguimos viver em alegria. Por isso ele sente a dor da indiferença quando Deus não o aceita em estado de lama, de pecaminosidade, de putrefação espiritual. Então ele diz, no versículo 11, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo, restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu não aguento viver sem ti. A minha alma tem sede de ti, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Não me deixa, Senhor. O meu espírito te almeja. O meu corpo te busca. Até mesmo nas vigílias da noite, eu te quero, Senhor. Não retira de mim o teu espírito. Não me deixa de forma indiferente. Não vira as costas para mim. Eu não suportaria a tua indiferença. Olha para mim. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Senhor. Não retira o liame de ligação que existe entre mim e ti. Eu não suporto a indiferença de Deus. E ninguém suporta. Se nós tivermos a certeza que Deus nos ama, nós não sofreremos se o mundo afirmar que nos odeia. Porque a falta que existe em nós, somente Deus pode preencher. Não há entorpecimento, não há divertimento, não há amizade, não há paixão, não há amor. Tudo isso humano, tudo isso é passageiro. Nossa alma só é feliz completamente se a presença de Deus estiver em nós. Não retires de mim, Senhor. Não me tratas com indiferença. Essa foi a maior dor do homem de Deus naqueles dias. Ao abrirmos os olhos da alma, veremos claramente a nossa impossibilidade de resolver os males da culpa em nós. Versículo 16, ele declara: pois não te agrada de sacrifício. Do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocausto. Não há como sermos livres do pecado se não somos livres da culpa e suas consequências. Eu não tenho, Senhor. Eu não tenho como me livrar disso. Como eu queria ter dinheiro e forças. Como eu queria oferecer os meus bens, os meus animais, os tesouros que eu tenho no meu palácio. Como eu queria te dar, Senhor, em troca da minha salvação, da minha condição de estar de pé diante de Ti, como eu queria, mas eu não tenho, Senhor, eu não tenho esta possibilidade, eu não tenho esta força. Se eu tivesse, eu te daria. Eu sei que Tu não te agradas de sacrifício. Eu sei que Tu não te agradas das minhas ofertas, senão eu te daria. Nós não temos forças. Nós não temos como nos livrar da culpa. Nós não temos como fugir do pecado
que tão de perto nos assedia, sem a presença de Deus nas nossas vidas. Por isso ele diz: eu não posso viver sem ti, não retira de mim o teu Espírito Santo. Calvino afirma que o inferno de um pecador é a consciência quando a mesma está inflamada pela culpa do pecado. O inferno é a consciência inflamada pela culpa do mal, do pecado que nós cometemos. Este é o maior estertor que o inferno assaca contra o ser humano. É uma dor, é um comichão, é uma falta de paz, é um desespero só, quando nós sabemos que nós estamos em lama, quando nós estamos no pecado, quando nós estamos afastados de Deus. Este é o verdadeiro inferno. Não é como afirmou o grande escritor Dante: o inferno são os outros. Não, o inferno não são os outros. O inferno somos nós mesmos quando nós nos deixamos manchar, ferir, machucar pelos nossos pecados. Nossa consciência revela que nós não estamos bem. E enquanto a restauração de Deus não vem, nós nos sentimos como se sentiu o salmista em sua declaração no Salmo 130, versículos de 1 a 3. Ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Quem escapará do inferno da consciência, nos acusando de que estamos ferindo não ao homem, mas o próprio Deus? Quem poderá nos livrar das acusações de uma consciência ferida e manchada? Seguindo, a fuga se mostra uma ideia sem sentido, uma vez que lidamos com um Deus onipresente e onisciente. Assim sendo, a atitude mais sensata é o arrependimento movido pelo quebrantamento. E foi isso que Davi fez no versículo 17 do nosso texto. Ele demonstra esta condição. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás Deus. A fuga não é o caminho. O negacionismo de acharmos que não devemos dizer a verdade do que acontece no mais profundo do nosso ser não é o caminho. O caminho é o quebrantamento para alcançar arrependimento. Foi isso que Davi fez. Ele foi atrás da sua restauração. Nesse sentido, o teólogo Pavlik declara: você quer fugir? Então fuja de um Deus irado, procurando perdão em Deus de misericórdia. Porque Ele é misericórdia, Ele é amor,
E aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. A fuga não é o caminho. Esconder de Deus não é o caminho. O caminho é o quebrantamento. O caminho é o arrependimento. A restauração é possível quando nos movemos na direção do quebrantamento. E para demonstrar sua mudança, para demonstrar que ele estava de fato quebrantado diante de Deus, aos pedaços diante de Deus. Ele faz uma lista de pedidos expostos nos versos 7 a 12. Vejamos os seus pedidos a Deus para alcançar quebrantamento e arrependimento. Purifica-me com isopo e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora de tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Essas foram as petições. Estes foram os passos que ele deu em direção à restauração da sua condição de pecado. Mas nós queremos destacar de todas essas petições apenas a que está contida no versículo 10. Quando ele usa a mesma palavra hebraica usada quando Deus criou o mundo do nada. Bara. O texto hebraico diz, Bereshith bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E bara é criar do nada. Então, ao dizer cria em mim, ele está dizendo, Senhor, eu sou um zero à esquerda, eu sou um nada. Então, como tu criaste o mundo do nada, cria também um novo homem, pois eu não tenho nada para te oferecer, eu não sou ninguém, eu não tenho virtude, apenas eu tenho o desejo de que tu restaure a minha vida, Senhor. Então, assim como tu criou o mundo do nada, cria também este homem novo do nada. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim. Ele precisava novamente de experimentar a alegria, que é o sorriso de Deus. O que é a alegria do nosso coração? É o sorriso de Deus. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes, é como se Deus estivesse sorrindo. Como se o pai se alegrasse na beleza do ato de um filho pequeno. Quando nós olhamos o pequeno correndo, eu tenho o privilégio de acompanhar o crescimento dos meus netos, então eles saem correndo pela casa, pelo quintal. E eles sorriem para mim. E a alegria deles é o sorriso meu. A alegria sua é o sorriso de Deus em você. Por isso ele pede, no versículo de número 13, 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque eu sei que quando eu estou feliz, eu sei que quando eu estou em alegria, eu arranco de ti, Deus, um sorriso maravilhoso. Como é bonito ver Deus se agradar de nós.
Como é bonito, como é bom saber que Deus está feliz conosco. Por isso ele diz, eu quero sim. Eu quero que tu devolva para mim essa alegria. Porque a minha alegria é o teu sorriso. Finalmente, um autor cristão descreve o pecado da seguinte forma: o pecado te leva mais longe do que você gostaria de ir. Toma mais tempo do que você gostaria de ficar. Te cobra muito mais caro do que você poderia pagar. Somente a libertação do pecado nos dará autoridade para estar na presença de Deus, desfrutando desta alegria que remove a culpa, concedendo ao homem a verdadeira graça e restauração do Pai. Foi o que aconteceu com Davi neste episódio. Ele conseguiu a restauração de Deus. E Isaías diz, ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, se nós confessarmos a Deus, eles se tornarão mais brancos do que a branca lã. Nesta noite você tem essa oportunidade. Não importa o grau da sua culpa. Não importa o que foi que você fez. Se você trilhar o caminho do arrependimento, o caminho da graça, certamente Deus te concederá restauração. Que Ele nos abençoe. Fiquemos de pé para orarmos ao nosso Deus. Mas antes da oração, eu gostaria de fazer um convite a alguém que está aqui nessa noite. Se você no seu coração tem o desejo de voltar para Deus, me procure logo após o culto. Eu quero orar por você. Se você sentiu isso no seu coração, talvez você não tenha a força neste momento para publicamente dizer isso, mas não deixe de dizer. A graça de Deus ainda está ao teu alcance. A restauração do Senhor ainda está ao teu alcance. Aproveite. Hoje pode ser o dia da salvação. Hoje pode ser o dia da restauração. Recebamos a bênção dos apóstolos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito permaneçam com nossa igreja e com todas as igrejas que chamam pelo nome do Senhor na face da terra, agora e para todo sempre. Cantemos. Amém. 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 Que Deus nos leve em paz para os nossos lares e nos conceda uma semana abençoada.